Oi, bom dia. Estou agora aqui reorganizando os vídeos que vou iniciar, mostrando um novo caminho da minha vida. Como vocês sabem, eu já disse na internet várias vezes, fui salvo da morte desde os 13 anos. Cheguei ao Brasil com 12 e aos 13 anos minha vida foi salva pelo mundo superior de afogamento. Eu me afoguei num rio após ter jogado com meus colegas, todos moleques, e eu tinha 13. Meus coleguinhas também, todos 10, 12, 13, até 15. A pessoa que me salvou a vida tinha 15 anos e eu tinha 13. O que me salvou a vida do afogamento, que eu já estava afogado, mas ele fez algo que, creio eu, mandado pelo mundo superior, ele fez algo que nenhum adulto, não sei se faria isso, né? Fez algo que vou contar a vocês e minha vida foi salva, né? Depois da partida de futebol, nossa, dos moleques no campo, éramos infantil do Carmense. Infantil do Carmense, de Carmo da Mata, uma cidadinha do interior de Minas, perto de Oliveira, para onde meu pai foi construir uma grande ponte. Meu pai, engenheiro civil, estava trabalhando numa companhia do estado de Minas, e foi enviado para Carmo da Mata para construir uma grande ponte. Então meu pai levou a família, né, que o serviço seria mais de 2 anos, e fomos para lá. Então eu chegando em Carmo da Mata com 13 anos, jogando futebol com a molecada, depois de um dia de calor imenso, um dia de verão, a molecada resolveu ir para o Ribeirão para tomar banho, né, para se refrescar. A molecada tudo sabia nadar. E eu não sabia nadar, eu estava começando a nadar cachorrinho, com as mãozinhas assim batendo na frente, para me manter em cima d'água. Esse foi meu primeiro ensinamento. Eu já estava boiando e saindo d'água com esse nado chamado cachorrinho, né? E lá chegamos, era uma curva de um rio muito profundo. Do lado de cá era uma prainha, e do lado de lá tinha um barranco alto, que era uns 2 metros acima do nível da água, onde os moleques atravessavam, e lá de cima do barranco eles pulavam na água, que do lado de lá era a maior profundidade do Ribeirão. E eu ficava de lá de cá, na prainha, né? Só indo no mais raso, sem pegar a parte profunda do rio. Ficava lá treinando e me refrescando, né? Mas de repente eu me descuidei, fui mais para o meio e caí num lugar que já não dava mais pé. De repente eu não vi mais pé e a correnteza foi me levando. Eu comecei a gritar, que eu não sabia nadar direito, e a força da água era muito forte. Meus colegas, já vendo que eu estava já em perigo, eles já atravessaram de cá para lá. O bebê, que era o que nadava melhor, né, com 15 anos, ele atravessou, foi do lado de lá do barranco. Desculpa. E foi acompanhando o meu corpo sendo levado pela correnteza. Mas aí como o meu corpo se aprofundava, de vez em quando afundava. Eu ia para baixo, voltava para cima, ia para baixo, e com isso já bebendo água. Uma água barrenta, um rio barrento. Eu já me afogando. Eu comecei, quando chegava em cima de volta, eu gritava. E já engolindo muita água, já me vi morto, eu me vi morto. E meus colegas estavam se preparando para pular, e me contaram depois, que eu não vi nada, né? Me contaram que o bebê me acompanhou meu corpo, lá de cima do barranco, correndo para ver onde ele ia pular, para ver se me agarrava, né? Para me tirar da água.
Mas de repente eu senti uma pancada na cabeça. Aí o meu último pensamento foi morri. Eu já estava sem força, bebendo água, né? E a terceira vez que eu afundava e me saía para cima d'água, era umas 3 vezes, me lembro, e mais ou menos. E já de repente eu recebi uma pancada na cabeça, que era um toco de árvore que estava no meio do rio, não sei. Uma madeira lá que minha cabeça bateu e desmaiei. Me contaram depois que logo em seguida o bebê me viu em cima d'água e ele pulou. E me pegou pela cabeça e me tirou para fora d'água. Mas quando me tiraram de fora d'água, para fora d'água, eu já tinha me afogado. Me colocaram meu corpo assim na beira do rio, com a barriga para cima, eu deitado já inconsciente, né, afogado. E esse bebê de 15 anos era o melhor jogador do time. Era um bolão, jogava um bolão, já desde garoto. Ele teve uma ideia, né? Já eu sem respirar, afogado lá, eu me viram inerte, perceberam que eu tinha me afogado. O bebê teve uma ideia fantástica, que acho que foi mandado pelo mundo superior para me salvar, como ocorreria durante toda a minha vida, até os 80 anos, mas 11 vezes. Eu, ao total, fui salvo a minha vida 12 vezes na minha vida, desde esse momento aí primeiro, do afogamento, aos 13 anos, e mais muitos momentos, 12 no total, até os 80 anos. Mas esse primeiro momento aí, então o bebê me viu morto ali e teve uma ideia, creio eu, como dizia, mandado pelo mundo superior. Ele teve a ideia de pular sentado na minha barriga. Ele pulou para cima e caiu sentado na minha barriga. Olha como deve ter sido a pancada, né? Porque não de muito peso, né? Porque era um garoto de 15 anos, mas eu também era garotinho de 13. Ao sentar-se na minha barriga, ao cair sentado na minha barriga, me contaram que a minha boca se transformou numa fonte luminosa. Isto é, pela minha boca saiu um jato muito alto, de uns 2 metros. O jato d'água que saiu da minha barriga, né, do meu pulmão, sei lá. Que ele caiu na minha barriga, o corpo dele todo fez uma pancada tão violenta que a água saiu toda. Como se fosse uma fonte luminosa a minha boca. Um jato d'água muito alto, de uns 2 metros, me disseram depois. Quando a água saiu, eu respirei, tossindo, né? Jogando a última água para fora. Nessa pancada, além de tirar a água do meu pulmão, da minha barriga, essa pancada do corpo dele também deve ter acionado o meu coração. Vocês sabem que dando a massagem cardíaca, é pressão que se faz no peito, né? Com a massagem cardíaca, para que o coração reaja. Pois o que fez reagir meu coração foi a pancada, né? Muito forte. Que no momento que ele caiu, a água saiu e a água acabou de sair, eu respirei. E voltei à vida. Esse foi o primeiro momento dos 12, que viriam depois, durante a minha vida. Esse foi o primeiro momento que minha vida foi salva de afogamento. Então, se fosse só esse momento, seria uma coincidência, né? Porque muita gente passa por momentos de perigo e muitos se salvam, né, por momentos de sorte, ou que outras vezes, é claro, pelo além. O além manda, os espíritos mandam, né? O mundo superior manda. Quando querem salvar alguém, como foi no meu caso, nesses momentos os espíritos, o mundo superior, manda agentes espirituais e existem esses momentos de cura, de salvação da morte, né? Pelo qual eu passei, muitos passam.
O problema é que não foi só um momento na minha vida. Eu passei mais 11, uma dúzia. Com esse primeiro, mais 11, passei 12 vezes por momentos em que perdi a vida. Praticamente perdi a vida. A última vez foi o infarto, né? O infarto fatal que eu tive com 15 minutos de parada cardiorrespiratória e conseguiram me trazer de volta. O médico disse ao meu pai não, desculpe, esse foi outro momento. Aos meus filhos que estavam lá na porta do hospital a última vez, tentando me salvar do infarto, eu cheguei ao hospital morto, né? Sem respirar e sem batida cardíaca, né? Parado o coração. Eu estava em óbito durante 15 minutos e conseguiram me trazer de volta. E o médico me disse, do Hospital Santa Isabel, aqui em Salvador, que meu caso foi um milagre, porque eu já estava sem pressão, branco que nem neve, tinha perdido toda a circulação, e que eles tentaram, né? Iriam tentar, disseram aos meus filhos que eles iam tentar, me fazendo o que eles fazem, né? Para reanimar as pessoas, primeiro com massagem cardíaca, né? E depois com o desfibrilador. E conseguiram me trazer de volta a última vez. Então a última foi o infarto, né? E durante esses vídeos pequenos que eu vou fazer, de poucos minutos, eu vou contar cada vez que fui salvo, né? Eu tenho que reorganizar, me lembrar, está tudo anotado, eu tenho tudo anotado na minha vida, no meu livro, eu escrevi um livro sobre essas coisas, do hermetismo. Eu sou ocultista, eu sou hermetista e eu sou teósofo. Estudei tudo isso e estive no espiritismo e estou espírita ainda. Mas tudo isso foi causado pela minha curiosidade de querer saber porque o mundo superior tem me salvado tantas vezes, né? Que uma, duas vezes, como eu dizia no início, uma ou duas vezes, 3 vezes é normal, né? Muitos passam por isso e a vida deles é salva, né? Mas no meu caso foram 12 vezes, né, durante meus anos de vida, né? Foram 12 vezes. Então, a cada vídeo eu vou mostrar cada coisa, né? Cada momento que eu fui salvo. Agora, esse primeiro vídeo que estou falando com vocês agora, eu contei que fui salvo do afogamento. Lembre-se que no segundo vídeo eu vou contar outro momento, a segunda vez que minha vida foi salva. Lembrem, eu sou teósofo, estudei tudo isso para tentar conhecer um pouco do mundo oculto, né? E quando se diz ocultismo, não é que seja oculto, não tem nada oculto, está tudo aí em livro, você pode estudar. Ocultismo, as coisas são ocultas, essas grandes coisas do além, de Deus, da vida, da criação do universo, essas coisas são ocultas para a maioria das pessoas, porque elas têm um cérebro a mais simples que a maioria da massa humana. A maioria da massa humana, de 9 bilhões de habitantes do mundo, do planeta Terra, a maioria hoje é massa humana despreparada, né? Infelizmente, despreparada de cultura. Então, essas pessoas não entendem as coisas grandes do universo, né? O maquinismo do universo, o maquinismo da vida, eles não entendem. A maioria das pessoas, infelizmente. E então, por isso que dizem que está oculto. Está oculto para essas pessoas que não entendem nada, que não conhecem, que não têm conhecimento. Mas não é oculto, está tudo livre, aí está em livro, você pode estudar. Madame Blavatsky,
que é a fundadora da teosofia. Vocês podem estudar os grandes filósofos, vocês podem estudar a função do universo, a criação do universo. Está em vídeos. Você hoje em dia não precisa ter professores, pagar um curso. Hoje em dia, com teu celular, você pega e liga o YouTube. Aí você vê, você aprende sobre a criação do universo, sobre as coisas do universo, né? E você mesmo vai aprender. E você vai ficar não sendo uma pessoa que não entende, que é fechada, e por isso você está fechada e está oculta. As coisas são ocultas a você, não porque sejam ocultas, porque tua mente não entende as grandes coisas da física, né? Do maquinismo do universo. Então, você estudando, você vai conhecer e não vai ser mais oculto para você. Por isso dizem ocultismo. Ocultismo para quem está despreparado. Mas quem está preparado não vai ser ocultismo, vai entender tudo estudando, né? E eu me formei, então, teósofo. Estive estudando em São Paulo muitos anos. Eu pertenci à Organização Teosófica de São Paulo. Eu sou espírita. Lá no espiritismo, quando eu frequentava, hoje eu frequento menos, pela idade, pelos problemas de saúde. Mas quando eu frequentava todos os dias meu culto espírita, eu me dizia que eu tinha, poderia ter as funções de médium, que eu tinha uma grande visão espiritual e que eles poderiam me aproveitar na igreja como médium. Mas eu nunca quis ser médium. Nunca me chamou a atenção ser alguma coisa dentro de uma organização religiosa. Aliás, fui me afastando de muitas religiões quando eu percebia que tinham erros. Por exemplo, as Testemunhas de Jeová, que eu também estudei e pertenci para poder conhecer. Eu pertenci a muitos ramos religiosos, mas não para ser religioso, para conhecer as suas ideias, né? A sua religião, para eu ter conhecimento. E os Testemunhas de Jeová, eu percebi que aquela coisa do sangue, né? De não poder tomar sangue, aquilo não coadunava, não tinha sentido para minha mente. Então, achei que tinha um problema e aí eu abandonei as Testemunhas de Jeová. E assim as outras também, fui frequentando outras religiões para conhecê-las, e em cada uma fui percebendo erros fantásticos e fui saindo. Então hoje não frequento religião nenhuma, somente vou aos cultos espíritas quando eu tenho tempo. Continuo frequentando, porque sou um fã de Chico Xavier, né? O grande mestre do mundo depois de Jesus Cristo. Eu considero Chico Xavier um mestre da divindade, né? Um mestre que esteve na Terra ajudando os homens. Bom, por hoje é só. Já mostrei a vocês como me salvei a primeira vez de afogamento. A segunda vez será nos próximos dias, farei outro vídeo. Desculpem o óculos branco, meio escandaloso. É que não tinha outro, né? Vi um óculos aqui do meu filho. E eu estava com lacrimejamento. Eu tenho um problema na vista. Eu tenho um problema de retina e não posso ter... Às vezes a claridade me afeta. E vendo esse óculos aqui, eu peguei e coloquei para poder não ter tanto... não estar sentindo tão mal, né? Assim, com esse óculos escuro, eu pude trabalhar bem para fazer esse vídeo e me enxergar no vídeo, né? No tablet com o qual eu faço os vídeos. Muito obrigado, aguardem a próxima vez, onde eu farei o segundo vídeo, mostrando como foi a minha salvação da vida, da morte, né? No segundo caso, vão ser 12 vídeos, porque eu fui salvo da morte 12 vezes. Tchau,
Até a próxima.